Vamos lá? Olá, meninas, espero que vocês estejam bem. Eu vim trazer mais um tema para nós refletirmos aqui para o nosso encontro de sábado. Nós estamos falando sobre maturidade, que é o lugar que nós desejamos estar, esse lugar onde as nossas decisões vão ser decisões não apenas pautadas na nossa emoção, mas pautadas na nossa razão. Então nós aprendemos, que nós precisamos estar aptas a responder à altura, vamos dizer assim, daquilo que a vida está nos pedindo. Então assim, se nós somos mulheres casadas, o que a vida pede de mulheres casadas? Se somos mães, o que a vida vai pedir de mães? Vamos colocar assim. Então, nesse caminho aí da maturidade, que é o caminho que a gente quer trilhar, onde nós aprendemos que quanto mais madura nós formos, menos nós iremos sofrer, existe uma ferramenta que eu já compartilhei com vocês, que é a teoria das 12 camadas da personalidade. Então, hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre essa teoria, lembrando sempre que não é um curso, é apenas um conhecimento que eu estou trazendo para vocês. Então, assim, eu vou passar para vocês da forma que eu aprendi e que é uma ferramenta que eu ainda uso na minha vida, eu ainda estou aprendendo. Vai falar ali de 12 etapas da vida de um ser humano, que são as 12 camadas. E essa é uma ferramenta que vai te ajudar a trilhar esse caminho para a maturidade, tá bom? Então, vou partir de qual princípio, De um princípio que houve uma época que as pessoas entendiam como o ser humano, os filósofos, as pessoas que estudavam, os estudiosos aí, o que se entendia do ser humano? Que o ser humano, ele quando vinha ao mundo, ele era como uma tábua rasa. O que é uma tábua rasa, Um papel em branco. Ele vinha como um papel em branco e ali iam sendo escritas as coisas que iriam acontecer na vida desse ser humano. Então, o que era? De acordo com aquilo que a pessoa ia vivendo, era aquilo que ia sendo regido ali na vida dela. Quando ela nascia, ela não trazia nada, ela era um papel em branco, tá? Houve uma época que eles já não pensavam assim. Pensava que a pessoa, ela já nascia com todas as características. Então, se ela era uma pessoa má, ela já nascia daquele jeito má. Então, a gente foi evoluindo, a ciência foi crescendo, foi avançando. E hoje existem muitas teses, muitos conhecimentos, vamos dizer assim, que entendem de qual forma, A psicanálise é uma dessas teorias, desse entendimento, desse conhecimento, vamos dizer assim. Que quando nós nascemos, o que a gente traz? A gente traz algumas coisas em nós e que ao longo da nossa vida, dependendo de onde nós estamos vivendo, estamos sendo criados ali, nós também vamos adquirir coisas. Então assim, nós vamos absorver o mundo onde a gente vive, o ambiente, então a escola onde a gente vive, o mundo social que a gente vive, tudo isso nós vamos trazendo para dentro de nós. Então hoje, a maioria das pessoas, elas vão trabalhar nesse sentido, que a gente não é, o ser humano quando nasce não é nem uma tábua rasa, tá? E nem um ser que já vem ali pronto, tá? Quando nasce a criança já tem tudo que ela vai ser a vida inteira. Nós entendemos que o ser humano nasce com algumas características e ao longo da vida desenvolve outras características, tá? Então assim, a ferramenta da teoria das 12 camadas da personalidade é uma ferramenta
que pode nos ajudar a chegar nesse caminho do amadurecimento, tá bom? Então ela foi criada por um filósofo, que é o Olavo de Carvalho. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais na internet, não é uma teoria cristã, mas é uma teoria que tem sido muito usada ali na questão do desenvolvimento pessoal, tá bom? Vai dividir aí em 12 etapas da vida, que é do seu nascimento, né? Toda a jornada da nossa vida, ela vai se resumir nisso, né? De quando a gente nasce até o dia que deixamos aqui essa vida para alcançarmos uma vida superior, certo? Então vamos lá. Então eu vou estar lendo para vocês, de uma forma resumida, tá? O que quer dizer cada camada. Não vou entrar nos detalhes, tá bom, meninas? Porque o que a gente quer aqui com esse conhecimento? Nós vamos parar um pouquinho na quarta camada, que é a camada ali dos afetos, que é onde, segundo o próprio autor, né, da teoria, o Olavo de Carvalho, segundo ele, a maioria dos brasileiros estão presos nessa quarta camada, que é essa quarta camada que faz com que adultos tenham comportamentos infantis, tá? Então assim, isso explica bastante coisa. Então vamos lá. A primeira camada da teoria das duas camadas é a camada do corpo. Então assim, quando nós fomos gerados ali dentro do ventre da nossa mãe, primeira coisa é um corpo. Então o que a gente vai entender? Que se não tem corpo, né, não tem espírito, não tem alma, não tem nada. Então a primeira camada é o corpo. E deixa eu falar para vocês também o que é a camada, né? A camada, ela é a motivação. Então, quando a gente fala assim, ó, a primeira camada é o corpo, a motivação dessa camada qual que é? É ser, existir, tá bom? A segunda camada é a camada da hereditariedade. E aqui a gente não está falando de maldição hereditária, nenhuma dessas questões. Essa questão da hereditariedade, o que é? É aquilo que você traz quando você nasce. Então, você vai trazer características do seu pai, características da sua mãe, tá? Tanto físicas como emocionais, como espirituais também. E isso já é até comprovado pela neurociência, tá bom? A questão aí das 4 gerações, né? Que a gente traz características aí até de 4 gerações passadas. Então, assim, primeira camada é um ser que existiu. Esse ser, o que ele tem? Ele tem hereditariedade, o que ele traz aí dos seus antepassados, tá bom? Vamos então para a terceira, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, senão nem sei se eu consigo fazer em meia hora aqui. A terceira camada é a camada da percepção. A motivação dessa camada é aprender. Eu falei para vocês, a motivação da segunda é a manifestação do ser, tá? E a terceira é aprender. Então, o que é? A gente tem um corpo, a gente vem com essa hereditariedade, aí a gente nasce e a gente começa o quê? A aprender. Então, a gente vai aprender tudo, porque a gente não sabe nada, né? A gente vai aprender a falar, vai aprender a mamar, vai aprender que a gente tem uma pessoa ali, que quando a gente chora, aquela pessoa vem ao nosso socorro. Então, você vai aprendendo e vai crescendo. Depois você aprende a falar, depois você aprende a escrever, tá? Então, essa é a terceira camada, é onde a gente começa a fazer os cálculos para a vida, né? Para a vida, tá? A quarta camada é a camada que a gente chama a camada de estabilizar-se, tá bom? É aonde nós vamos aprender o domínio dos nossos afetos,
tá? Então essa vai ser a camada que a gente vai trabalhar mais, e eu tô passando só um panorama para vocês entenderem um pouquinho do que seria essa teoria, tá? Então, ó, quarta camada é onde a gente vai se estabilizar ou não, né? Então, assim, a motivação dessa camada é o afeto. E aqui eu gostaria de ler o trecho que está escrito para vocês aqui, tá? Aonde nós vamos ter o domínio dos afetos. Olha só que interessante. Quem não recebeu aceitação dos afetos pelos pais, a procurará em outras pessoas ou coisas. Isso pode se estender até a fase adulta, procurando obtê-la nos pais, marido, filho, amigas, chefe no trabalho, etc. Mas nós não precisamos buscar essa aceitação paterna em outras pessoas ou em outros lugares, porque já fomos aceitas por Deus, que embora nos aceite como somos, nos transforma, pois ao recebermos o Espírito Santo que habita dentro de nós, crescemos em santidade, tá bom? Então assim, ó, isso que eu quero que vocês guardem. A quarta camada, que é a camada da motivação do afeto, ela vai falar sobre a questão da aceitação, tá? Que todas as crianças precisam ter essa fase aqui na nossa vida. É onde o nosso pai, a nossa mãe, vai nos fortalecer ali emocionalmente, tá bom? Não vamos parar muito aqui não, vamos para as outras camadas e depois a gente vai conversar, se não nesse vídeo, no próximo, só sobre a quarta camada, que é a camada dos afetos, tá? Depois vem a quinta camada, é a camada da gente se testar, né? A motivação dessa camada é a força. Talvez fique um pouco confuso para vocês se vocês nunca ouviram falar sobre isso, tá bom? Mas eu vou incentivar vocês a procurar no YouTube vídeos que falem aí sobre essa ferramenta, que ela é muito importante, tá bom? A sexta camada é a camada da utilidade, é onde a gente começa a se sentir útil. A sétima camada é a camada do papel social, na sétima camada, né? Isso mesmo. É onde você começa a ter um papel social na sua vida, né? O que é importante para você é aquilo que você está fazendo pelos outros. Aí você já não é tão afetado por aquilo que os outros fazem com você. Você está mais preocupado no serviço. Como você vai servir as outras pessoas, tá bom? Então, a sétima camada, vamos para a oitava. Eu quero falar algumas coisas no meio, mas aí eu acho que vai ficar mais confuso, tá? A oitava camada, ela vai trazer essa questão aqui, ó. Quem sou eu diante da morte? Tá bom? A motivação é uma síntese individual. Essa questão assim, ó, quem sou eu diante da morte? O que ela está dizendo aqui? Que a fase na vida da pessoa não é um pensamento, aqui está escrito assim, ó, não é um pensamento esporádico, mas uma busca constante de entender qual o sentido das coisas que faz, entendeu? Qual é a sua busca do propósito da vida? A gente vai chegar a uma fase da nossa vida que a gente vai começar a deixar de ser afetado por tudo que acontece. Então, assim, esse é o propósito da vida. A gente precisa nascer, crescer, amadurecer. Então, a gente vai envelhecer. E o que a gente precisa? A gente precisa, quando chegar num ponto da nossa vida, a gente vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. Valeu muito a pena, valeu a pena viver, valeu a pena ter feito tudo que eu fiz, valeu a pena eu aprender, valeu a pena eu poder ser útil na vida das outras pessoas. Então, por isso que vocês veem aqui, né, a camada da utilidade, a camada da força, a camada
quem sou eu diante da morte? Porque a pior coisa que existe é quando você chegar, né, no leito ali de morte, onde que a gente viu, a gente vê várias pessoas, e elas olharem para trás, olharem para a vida dela. Quantas pessoas vocês conhecem, né? Às vezes dentro da família de vocês mesmos, que são pessoas que não viveram uma vida digna, vamos dizer assim. E ali, aquele momento, é a hora que ela vai refletir. Só o que a gente aprende? A gente aprende que a gente não precisa chegar lá no leito da morte para você refletir sobre essas coisas. Eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês sobre essa questão, né? Eu acho que eu gravei um áudio sobre isso lá no grupo, falando, né? O que você gostaria que as pessoas falassem de você no dia do seu enterro. E a gente nem gosta de falar de enterro, de morte, misericórdia, não quero falar dessas coisas. Mas assim, a gente refletir sobre essas coisas, não desejar a morte. A gente precisa desejar a vida, precisa desejar que Deus nos dê muitos anos de vida e que esses anos de vida sejam vividos da melhor forma possível, da forma que agrada a Deus. Então, assim, por isso que nós estamos aqui na busca desse amadurecimento, para que a nossa vida ela seja vivida com propósito, com sabedoria. É por isso que nós estamos falando sobre escrever a nossa história, tomar as rédeas da nossa vida, né? Fala-se muito sobre ser o protagonista da nossa história, certo? Então é por isso que nós estamos aprendendo sobre essas coisas. Então vamos lá, a 8ª camada vai falar sobre isso. Quem sou eu diante da morte? A motivação dessa camada é síntese individual. Você vai olhar para a sua vida, tá? A 9ª camada, ela vai falar sobre a busca da verdade, né? E a motivação é a vida intelectual. Vou ler aqui. A intenção aqui é narrar a verdade conhecida. Se o sujeito já conviveu com os bens deste mundo, com o transcendente, com a vida diante da morte, já tem estabilidade da personalidade e então a verdade se apresenta a ele, que não a nega mais. Aqui há uma inteligência formada e ativa, pois os apetites já estão dominados, né? E o apetite aqui não está falando de comida, está falando do apetite concupiscível, né? E o irascível, que é outra questão que nós não vamos entrar agora. Mas ele está falando que essa pessoa que ela está na 9ª camada, ela já consegue dominar a si mesma, tá? Ela já não é uma pessoa que reage diante das situações, não reage mais com a emoção. Quando a gente fala essas coisas, meninas, eu não sei vocês, mas eu desejo muito estar nesse lugar. Esse lugar da sabedoria, esse lugar do conhecimento, sabe? Então nós precisamos continuar. E não é assim, a gente não vai chegar nesse lugar do dia para a noite. A gente sempre precisa olhar sobre esse olhar. Eu não estou onde eu quero estar, mas não estou no lugar de onde eu saí, tá bom? 10ª camada, aí já tá indo lá pros finalmente, né? A 10ª camada, eu transcendental. A motivação é a vida moral, tá? A 11ª camada, agir na eternidade. A motivação, agente histórico. A transição para essa camada mostra que aqui o sujeito não emprega um esforço para seguir a verdade, mas aquele que já é um receptáculo da eternidade. Sabemos que nossa vida o que eu falo para vocês? Narrativa. E que os nossos atos ficam na história. Assim, os atos dessa camada estão plenos dessa eternidade e suas ações naturalmente são feitas diante dela. Então, assim, quando a pessoa chega numa maturidade, né, de atingir essa 11ª camada, é uma pessoa que ela vive uma vida diante da eternidade.
Então, assim, aquilo que ela faz com o olhar na eternidade, sabendo que a recompensa dela vem do Senhor. Olha só que lindo. A gente ainda não chegou nessa camada, né? Mas se a gente continuar buscando, continuar perseverando, crendo, nós vamos chegar nesse lugar. E isso aqui, gente, não tem a ver com a idade, tá? Tem a ver com maturidade, amadurecimento da personalidade. Então, como que a gente vai saber? A gente vai olhar para quê? Para as nossas ações, para os nossos sentimentos. O que tem regido a nossa vida? Que é aquilo que nós estávamos comentando na semana passada, tá? Então, vamos terminar aqui, ó. A 12ª camada é o destino final, a motivação, a transcendência. Nessa camada, a verdade não é apenas seguida pelo sujeito, mas habita nele e, consequentemente, ele vive numa transcendência. Então, o que é o objetivo aqui? Essas camadas, elas revelam aonde nós estamos, né, na nossa personalidade, na vida adulta. Na semana passada nós falamos, até eu citei o exemplo de Jesus, que Jesus ele estava no templo, ele tinha 12 anos e estava ensinando os mestres. Então, assim, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê o quê? Todas essas camadas aqui da personalidade bem estabelecidas. Tanto a camada, né, a 4ª camada, que é a camada da aceitação, é aonde a gente barra, é aonde a gente está naquela questão da autorreferência, aquela questão que a gente não pode passar por sofrimento nenhum, que tudo que acontece é por causa da gente, as pessoas querem nos atingir, aonde a gente está naquela autorreferência, né? Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê tudo isso ali nele muito bem estabelecido. Então, a questão da aceitação tem a ver com o amor que a gente recebe ali quando a gente era criança. E esse amor, ele vem de que forma? Na forma do cuidado, na forma de como você se porta e é aceito, nas palavras que a gente ouve. Eu tenho ouvido bastante isso de vocês, né? Tanto no grupo como no atendimento individual, que a gente é muito marcado por aquilo que a gente ouve, né? Não, mas um dia eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso. E na maioria das vezes vem ali do pai, né? Que o pai é que vai ali direcionar o caminho para a criança, pro filho. Então, quando o pai não direciona, o que acontece? Os filhos ficam perdidos. Eu sempre vou trazer essa questão para vocês. Enquanto a gente é criança, é uma coisa. Mas quando nós nos tornamos adultos, meninas, nós somos responsáveis por esse amadurecimento. Não adianta hoje a gente olhar lá atrás, né? E falar assim, então eu estou desse jeito por culpa do meu pai, por culpa dos meus pais. Isso não vai trazer a cura para nós. Não traz. Quando eu ouvi falar isso, quanto mais madura você for, menos você vai sofrer. Nossa, meu Deus, eu agarrei essa frase porque eu queria sair desse lugar do sofrimento. Você precisa querer. Por quê, meninas? Porque esse lugar do sofrimento, muitas das vezes na nossa vida, ele é um lugar queridinho, tá? É um lugar que a gente olha para ele e a gente acredita que se a gente sair desse lugar, a gente não vai ter esse afeto. Lembra que eu li lá da questão da 4ª camada? Quando essa 4ª camada não é fechada, a gente vai continuar buscando fechar ela. É o contorno afetivo. Então você vai buscar fechar ele aonde, né? Que foi o que eu li lá para vocês. Na mãe, no pai, mesmo você sendo uma pessoa adulta. Você vai ser uma pessoa adulta, que é isso que eu falei. Aqui, essa questão das camadas, tirando a camada ali do ser.
a camada da hereditariedade, a camada do aprender, tá? A gente pode estar na vida adulta e estar em uma dessas outras camadas. A quarta camada é uma camada para ser desenvolvida na infância, tá? Mas como o próprio autor falou, a maioria dos brasileiros estão nessa camada ali. Uma camada que não foi fechada do contorno afetivo, tá? E que continua buscando fechar isso. Vai buscar no amigo, vai buscar no marido, e são coisas que a gente não consegue exigir do outro. São coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos esse amadurecimento para fechar. Entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. No sábado a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e a gente precisa desejar sair. Então você vai desejar sair dessa quarta camada e ir em direção à quinta camada e depois ir em direção à sexta camada e vai assim por diante, tá? A camada onde que nós deveríamos estar seria essa oitava camada, que vai dizer, né? Quem sou eu diante da morte? Tá? Que é aquela camada que você vai avaliar ali, a sua vida, né? Se a gente partisse hoje, o que eu já fiz até hoje? Como que é a narrativa da minha história? O que eu já construí? Né? O que eu vou deixar? A gente fala muito das marcas que deixaram em nós, mas quais são as marcas que nós estamos deixando nos outros também? Já pensou nisso? Né? A minha mãe, talvez, ali na infância, ela não pôde me dar tudo aquilo que eu precisava. Né? Mas aí eu me tornei um adulto. O que eu tenho feito com essa questão? Né, com essa questão de não resolvida, porque na maioria das vezes são questões que a gente não resolveu e que na vida adulta muitas das vezes queremos, vamos dizer assim, cobrar essa fatura, que não dá mais para ser cobrada e que não vai ser mais paga. Tá? Às vezes a gente está querendo penalizar, então assim, a gente se penaliza, a gente penaliza às vezes a pessoa que mora com a gente, às vezes a gente traz a figura paterna para dentro de casa e daí desconta no marido, muitas das vezes inconscientemente, tá? Às vezes a gente tem uma questão aí com a mãe, com o pai, então assim, a gente quer penalizar esse pai, essa mãe de alguma forma, então aí às vezes a gente está sempre se envolvendo em problemas, que é para pensar, é inconsciente, tá, gente? Não é consciente. Muitas das vezes a gente está numa situação que a gente não consegue resolver e muitas das vezes, eu não estou generalizando, mas muitas das vezes a questão é essa sim. A questão é que a gente quer penalizar aquele que nos fez sofrer. Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre a vida de vocês, né? Um pouquinho sobre essa camada. Eu sei que foi bem rapidinho que eu passei aqui, mas a gente ainda vai caminhar, ainda vou trazer mais um pouquinho para vocês dessas questões, tá? Da teoria das 12 camadas. E no sábado a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então fiquem com Deus e até sábado.